Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o sistema hidróforo de navios, também conhecido como hidrofórico. O sistema hidróforo é um sistema de distribuição de água doce ou água salgada em vários pontos de utilização de um navio. Existe uma diferença entre esse sistema com o sistema predial, que nós vamos também colocar aqui para fazer uma analogia. Vamos ver que esse sistema a bordo dos navios, ele é muito importante em função do que nós temos problemas que se refletem na estabilidade da embarcação. Vamos então seguir um sumário, onde nós vamos dar, nesse primeiro tópico do sumário, vamos ver aqui rapidamente uma instalação predial. Depois nós vamos ver uma noção básica no item 2, de estabilidade do navio, e sim, no item 3, o sistema hidróforo propriamente dito. Numa instalação predial, nós temos alguns itens que a gente observa que é comum, em prédios, em residências com vários pavimentos, que é uma cisterna, onde recebe-se aqui a água da concessionária. Essa água doce, então, através de tubulação, ela entra na cisterna. Desculpem aí um pouquinho, porque estou fazendo aqui com uma caneta. Ela entra, então, na cisterna, que é um tanque mais baixo da instalação predial. Aqui nós consideramos a água estocada aqui uma água que tem energia zero. Ela daqui, por exemplo, você com uma casa instalada acima desse tanque, ela não vai fluir naturalmente para dentro da sua casa. É necessário que você tenha um sistema de bombeamento. Aqui nós temos uma bomba centrífuga ligada a um motor elétrico, e essa bomba, através do seu impelidor, vai transferir energia de pressão, energia cinética e energia potencial para esse líquido, no caso a água aqui, que vai ser movimentada através de um impelidor e vai ser direcionada aqui para a descarga, para subir até a caixa d'água. À medida então que o nível de água vai subindo aqui na caixa d'água, essa boia que vai subindo é uma boia elétrica que tem um micro switch aqui. Quando chega em determinado ponto, esse switch desliga através de um disjuntor ou através de uma contactora, ele desliga a bomba. Então, no nível máximo, nós vamos ter aí a paralisação do bombeamento. No nível mínimo, a bomba entra em funcionamento, repetindo assim o ciclo. Observem que a água, nesse estado que ela está aqui, como eu falei, ela tem energia, a não ser a energia de coluna aqui dela, a energia formada por essa coluna, mas ela não abastece, não consegue abastecer a sua residência. É preciso então que você dê energia primeiro, através da bomba, essa bomba de recalque aqui, fará com que ela ganhe energia e vá para uma caixa d'água. Essa caixa d'água vai ter uma altura, essa altura aqui, volto a dizer, desculpa aí o meu desenho, mas essa altura faz com que ela ganhe energia potencial. No momento que a água, então, está represada aqui na caixa d'água, essa água tem energia potencial. Aqui nós temos que ter uma abertura para entrada de ar, para que nós tenhamos também aqui a pressão atmosférica atuando nesse nível da água aqui. No momento, então, que você abre uma torneira, vamos botar uma tubulação aqui e uma torneira. No momento que você abre essa torneira, essa energia potencial se transforma em energia cinética e energia de pressão e começa a escoar por dentro da tubulação. Notem que, para que essa pressão seja ideal, o nível, a altura dessa caixa d'água, ela tem que estar bem dimensionada para que você tenha pressão suficiente aqui para atender às suas necessidades.
Aqui o conjunto que nós estamos vendo é um conjunto resumido, né, reduzido, mas você, em prédios, por exemplo, você tem essa caixa d'água no último andar do prédio. É necessário que seja instalado assim, de uma cisterna para uma caixa d'água, através do sistema de bombeamento. Essa energia aqui é zero, essa energia aqui é uma energia potencial que vai ser liberada à medida em que você abrir uma torneira ou um registro, uma válvula. Então essa energia potencial se transforma em energia cinética, energia de pressão. E começa então a baixar o nível dessa água até o ponto mínimo. No ponto mínimo, aqui é mandado um sinal para a contactora ou disjuntor e ela liga a bomba automaticamente. Essa bomba então fornece energia de novo para esse líquido em energia zero, para que ele seja recalcado e suba na tubulação a alturas que a gente chama altura manométrica, suba a alturas bem grandes, para que você ganhe energia potencial e o processo se repita novamente. Dessa forma, você tem então 3 itens importantes: um tanque de armazenamento dessa água, que é a cisterna, um sistema de bombeamento que vai transferir essa energia elétrica para a energia mecânica. Essa água então vai para um tanque de nível mais alto, onde essa água, que é energia zero, agora ganha energia potencial. E essa energia potencial, então, ao abrir a válvula, se transforma em energia de pressão e energia cinética. Isso numa instalação predial, onde nós temos aí um prédio que é rígido, né? Ele não se desloca, ele não se movimenta. Dessa forma, uma das maneiras mais empregadas atualmente, até hoje em dia, né, é o sistema de caixa d'água, com cisterna e sistema de bombeamento. A grande questão é que esse sistema simples é um sistema que traz alguns malefícios quando instalado a bordo de embarcações. Se nós tivermos, por exemplo, uma caixa d'água em um sistema numa embarcação, não se esqueça que a embarcação ela balança. Então esse sistema aqui, sendo colocado nos pontos mais altos da embarcação, a caixa d'água, ela poderia ou poderá trazer problemas na estabilidade da embarcação. Como isso se dá? Vamos dar uma olhadinha. Nesse item 2 aqui, nós vamos ver então noções básicas, muito básicas, da estabilidade de um navio. Nesse caso, onde nós vamos colocar uma caixa d'água ou um tanque de água na parte superior da superestrutura, na parte mais alta do navio, como se fosse uma instalação predial. E vamos ter aí então estabelecer quais são os problemas que isso pode acarretar na embarcação. Aqui nós vemos uma embarcação normal, flutuando num líquido, no caso aqui vamos dizer que é o mar, né? E nós temos aqui então essa embarcação, onde nós temos todo o peso da embarcação concentrado neste ponto aqui, né? Esse ponto aqui então, concentrado aqui, o peso da embarcação. Notem que esse peso tem uma força que empurra para baixo. Porém, como essa parte da embarcação está mergulhada e ela está flutuando, atuará sobre ela uma força empuxo, que é uma força contrária à força-peso, que, dependendo das condições, e aqui eu não vou entrar nesses detalhes, mas ela vai se equilibrar com essa força-peso. Como são forças iguais, essa embarcação naturalmente vai ficar flutuando nessa posição. Naturalmente que se eu colocar mais carga, essa força-peso vai ficar um pouco maior e naturalmente que ela vai afundar, a embarcação vai afundar um pouco mais, aumentando essa distância aqui entre a quilha e a linha d'água, que a gente chama de calado. Observem também que essa parte afundada aqui, que se chama obras vivas, né, e aqui obras mortas, mas essa parte afundada aqui é um volume, onde atua, né, um lugar geométrico onde atua essa força empuxo. Observe então que ela atua justamente nesse volume aqui, representado aqui por um retângulo, né? No caso, em 3D aí seria um paralelogramo. E a embarcação nesse caso está bem
adriçada, que a gente diz, né? Está estabilizada aqui numa posição correta de navegação, segura para a navegação. Vamos admitir que haja uma força externa e haja um balanço dessa embarcação, através de ventos ou através de onda. Uma onda ou um vento, então, inclinou a embarcação, como a gente está vendo nessa segunda gravura. Observe que a força-peso não mexi, não tem peso nenhum adicional, ele continua atuando nesse lado, e como se fosse um pêndulo, né? Ela está atuando bem aqui. A força empuxo, observem que agora, ao ter esse balanço, observem que a forma do volume de carena agora está completamente diferente desse retângulo. Agora é uma cunha, né? E há um deslocamento desse empuxo para o centro, o lado mais central, digamos assim, dessa cunha. Então ela acaba saindo da centralização aqui do meio do navio e acaba acomodando de acordo com o formato dessa cunha aqui. Então a força empuxo, que é para cima, se distancia agora da força peso. Aqui embaixo nós temos uma representação maior do que eu estou falando, tá? Nós temos o empuxo atuando, nós temos essa distância aqui e a força peso atuando desse lado. Observem que a linha de centro aqui, ó, é uma linha, vamos dizer, como se fosse uma rotação que o navio fizesse dentro desse ponto aqui médio, desse ponto central. E você vê que a força empuxo, nesse caso agora, ela está empurrando o navio para cima e a força peso empurrando para baixo. Ora, veja que vai haver uma rotação. Isso aqui é um ponto chamado binário, onde essa força aqui empurrando para cima e a força peso empurrando para baixo vai fazer o navio voltar para a posição estável que ele tinha, que é essa aqui da primeira gravura. Se for para o outro bordo, o balanço, é a mesma coisa, só que a força peso agora vai ficar deste lado e a força empuxo vai ficar deste lado aqui, fazendo com que a embarcação retorne para a posição central novamente, a posição de estabilidade, a posição adriçada, né, que a gente chama. Porém, quando eu coloco pesos adicionais, no caso aqui coloquei a minha caixa d'água aqui em cima, representando aqui esse tanque, né, que eu coloquei acima aqui da superestrutura. Observem que agora, com a inclinação, nessa posição inclinada, a força-peso agora está atuando um pouco mais próximo da onde tem as grandes concentrações de massa. Então acaba deslocando a força-peso para esse ponto bem aqui, ó. No momento que então houve uma força, né, atuante externa de ondas ou o próprio vento, essa embarcação rotacionou, porém, vejam que a força-peso está na mesma linha aqui da força empuxo. Dessa forma, com essa posição nova agora, por esse incremento desse tanque, dessa massa colocada numa parte superior da embarcação, fez com que então o meu ponto de aplicação, que antes era aqui, da força-peso, então esse ponto agora, ponto ou lugar geométrico, esse ponto agora subiu. Dessa forma, se alinhou basicamente com a força empuxo. Essa embarcação provavelmente não voltará mais para a posição como está aqui na figura número 1. Ela conseguiu aqui, de certa forma, me desculpem aí a questão da nomenclatura, não sou especialista, mas é fácil da gente notar que agora a embarcação permanecerá nessa posição. Essa posição aqui da embarcação, ela não retornando para sua posição adriçada, a gente chama com banda permanente, ou seja, uma inclinação permanente. Ela vai ficar nessa posição e vai navegar nessa situação. Ora, observe que a embarcação já está inclinada e navegar nessas condições tem vários prejuízos, várias situações incômodas nessa situação. Não é o aceitável. O que ocorre então é que, neste momento, qualquer força adicional, uma onda maior, por exemplo, que ataque o navio por esse bordo, nesse caso aqui, poderá fazer com que a força-peso passe um pouco mais, pode acontecer dela passar um pouco mais dessa posição atual aqui,
para uma posição negativa desse braço aqui, a gente chama braço de endireitamento, né? Esse espaçozinho aqui, essa distância entre o empuxo e a força-peso, a gente chama braço de endireitamento. Se isso ocorrer, a embarcação tem sérias possibilidades de emborcamento. Ela pode emborcar. Esse é o grande, então, perigo, é uma das grandes situações que podem ocorrer caso a gente coloque, por exemplo, um tanque de água acima, né, da superestrutura, concentrando esse peso adicional acima da embarcação. Ok? Muito bem. Sistema hidrofórico ou sistema hidróforo. Esse é o sistema hidróforo. Observe. Aqui nós temos os tanques de água, que são as cisternas do navio. Vamos chamar assim. Na aula anterior, nós vimos que essa água que vem para esses tanques, proveniente do dessalinizador, ou água portuária. Esses tanques aqui são abaixo do convés principal. Normalmente são tanques laterais ou tanque da popa. Nós temos também um sistema de bombeamento, tal qual no sistema predial. Então nós temos as cisternas, tubulações, válvulas, logicamente, e o sistema de bombeamento. Só que agora a nossa caixa d'água vai ser modificada e nós não teremos mais a energia potencial. Nós vamos usar agora um balão hidróforo. Esse balão aqui fica no mesmo piso das bombas, fica na parte mais baixa do navio. E qual é a energia que ele transfere para a água para ela alcançar pontos mais altos do navio, ou atingir todos os consumidores? No balão hidróforo nós temos ar comprimido e água ao mesmo tempo, de tal sorte que aqui nós temos ar, que varia, lógico, essa posição, já que o ar é compressível, e aqui nós temos água, H2O. O sistema de bombeamento, então, puxa das cisternas, dos tanques de aguada, né, que vamos passar a chamar tanques de aguada. Essas bombas, então, também bombas centrífugas, vão recalcar, descarregar essa água dentro desse balão que tem ar. Naturalmente, essa água vai empurrar esse ar, comprimindo esse ar cada vez mais. Notem que eu tenho um nível máximo e um nível mínimo. Aqui eu tenho um visor de nível e a minha água, então, ao entrar aqui, vai comprimindo esse ar. Aqui é a minha caixa d'água doravante. Porém, a energia que ela usa não é mais energia potencial de altura, né, que prevalece a altura. Aqui é a energia do próprio ar que vai empurrar a nossa água para ser distribuída em vários pontos do sistema, atingindo alturas manométricas que desejável para os usuários. Nesse caso, nós vamos ter aí os separadores de água e óleo, nós vamos ter os tanques de expansão dos motores, as centrífugas, e também para o consumo humano. Nós temos aqui água derivando, aqui, por exemplo, por um sistema de filtro, um sistema de filtragem com carvão ativado e lâmpadas ultravioletas para matar bactérias dessa água destilada, né? Porque a água destilada ou água de porto normalmente não é uma água muito boa de consumo, principalmente água de porto. Mas a água destilada também, ela tem bactérias ainda, que são eliminadas aqui no filtro de ultravioleta. Carvão ativado. Essa água também, ela pode passar num aquecedor de água para as acomodações, que vai para a cozinha, banheiros, pias, lavanderia, né? Vai atender então às nossas necessidades. Dessa forma, eu tenho então o sistema, fazendo essa analogia do sistema predial, eu continuo tendo as cisternas, as bombas de recalque, mas só que elas não mandam mais para a caixa d'água, vão mandar para um balão hidróforo que fica em níveis mais baixos até que a linha d'água do navio, fica dentro da praça de máquinas. E eu evito assim de ter pesos colocados em alturas que possam trazer perigo para a estabilidade da embarcação. Na próxima aula vamos ver daqui a pouquinho
como operar esse sistema em 2 dimensões e depois nós vamos ver a operação em 3D numa praça de máquinas. Até mais!